Fala aí pra gente, pro nosso público, como é que está a situação, se a gente pode ter alguma expectativa de um renascimento da ONU e como está a ONU diante desses desafios. Então, é uma organização que reflete os interesses dos vitoriosos, particularmente dos Estados Unidos. Mas a ONU, na verdade, ela não é só uma organização, ela é um sistema. E esse sistema se expandiu muito. O que você acha que precisa ser feito na ONU para que se tenha, que a ONU sobreviva a toda essa turbulência global? O que a ONU precisa fazer para sobreviver? Em primeiro lugar, sobreviver. Olá, estamos começando mais um programa Polis e hoje nossa convidada especial é a professora Raquel Gontijo. Professora Raquel é doutora em Relações Internacionais e professora do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas, no Coração Eucarístico, e a coordenadora também, né, Raquel? Coordenadora do curso de Relações Internacionais da PUC Lourdes, né? Bem-vinda ao nosso programa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer, professor José Luiz, estou muito feliz de estar aqui com você. Que bom. E hoje é uma oportunidade da gente esclarecer, né, ao nosso público o que a gente está vivendo hoje, né? Esse mundo, essas relações internacionais complexas, confusas, um mundo perigoso, né? E vamos começar falando um pouquinho da ONU, né? A ONU foi criada logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, né? E inicialmente eram 50 países e depois, hoje são 193 países que integram as Nações Unidas. Muita coisa mudou, mas o arcabouço, a estrutura ainda da Organização das Nações Unidas, da ONU, ainda é muito aquela estrutura do pós-Segunda Guerra Mundial. Muita coisa avançou, muita coisa mudou, né? Tem coisas interessantes acontecendo, mas ainda essa estrutura e principalmente a questão do Conselho de Segurança, né? Que era no pós-guerra União Soviética, Estados Unidos, China, França, Inglaterra, e hoje está a Rússia como sucessora da União Soviética, Inglaterra não, Reino Unido, né, que integra esse Conselho de Segurança. Você acha, e aí, se quiser falar um pouquinho mais sobre a formação da ONU, sua estrutura, né? A ONU ainda responde às necessidades contemporâneas, o que está acontecendo? Hoje a gente quase não ouve falar na ONU, parece que ela está sem forças, né, para dar conta dos enormes desafios. Parece que o governo Trump também cortou recursos, né, que os Estados Unidos enviavam para a ONU. Enfim, fala aí para a gente, para o nosso público, como é que está a situação, se a gente pode ter alguma expectativa de um renascimento da ONU e como está a ONU diante desses desafios enormes que a gente tem tido, a guerra em Gaza, a guerra no Irã e mais outros conflitos pelo mundo afora. Essa é uma pergunta que daria para a gente ficar aqui conversando, né, o dia inteiro. Então, a ONU, de fato, ela é criada ainda durante a Segunda Guerra Mundial e ela é a organização dos vitoriosos, né? Então, a gente fala que os 3 grandes se reuniram, né? 4 grandes, dependendo da conferência, foi uma série de conferências. Então, Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e a China também participou dessa concepção da organização, e depois a França foi convidada a compor os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança. Então, é uma organização que reflete os interesses dos vitoriosos, particularmente dos Estados Unidos, que naquele momento, né, despontaram ali como uma potência muito relevante no Ocidente. Mas, apesar de a ONU ter basicamente a mesma estrutura central ainda hoje, a ONU, na verdade, ela é muito diferente do que ela era, né? Então, como o senhor mesmo falou, lá em 1945 a ONU tinha 50 membros, hoje ela quase quadruplicou de tamanho. Uhum. Os órgãos centrais da ONU são praticamente os mesmos, então a gente pode pensar Conselho de Segurança, Assembleia Geral, o Secretariado, Corte Internacional de Justiça e o Conselho Econômico e Social. Mas a ONU, na verdade, ela não é só uma organização, ela é um sistema. E esse sistema se expandiu muito. Então, a gente teve um aumento muito grande do número de órgãos, agências, fundos, programas, escritórios que se dedicam a diferentes temas. Então, esse sistema hoje, para o sistema internacional, para os Estados, ele é um sistema muito valioso. Então, a ONU, na verdade, ela responde a muitos desafios, mas muitas vezes os desafios mais visíveis, mais urgentes, são aqueles em que a ONU tem maior dificuldade de atuar. Então, a gente pensa crise da Ucrânia, atualmente, né, a crise no Irã, crises diversas no Oriente Médio, guerras, invasões, operações militares, são os momentos em que muitas vezes a ONU fica travada, principalmente por conta do Conselho de Segurança, que é o órgão responsável pela manutenção da paz, né? Então, é o órgão que diz que houve um ato de agressão, houve uma violação da paz de alguma forma, e é o órgão responsável por tomar medidas. Então, autorizar sanções econômicas, eventualmente alguma intervenção militar.
E no Conselho de Segurança, os 5 membros permanentes têm poder de veto. Os 2 países que mais vetam, historicamente, Estados Unidos e Rússia. Então, sempre que envolve, por exemplo, alguma questão de Israel, os Estados Unidos costumam vetar. Quando envolve alguma questão ali do leste europeu, principalmente a própria guerra da Ucrânia, né? A Rússia vai vetar as resoluções. Então, é um órgão muito travado pelo poder de veto. Mas dizer que a ONU não responde aos desafios também é tentar simplificar o que a ONU faz, porque a ONU tem uma enorme atuação humanitária, de promoção de desenvolvimento, consultoria técnica, acompanhamento de diversas questões. Tem órgãos, né, como o PNUMA, a questão ambiental, né? Tem o Acnur para refugiados, que é uma questão também que é muito importante, né? Em muitos, né? A questão de refugiados do planeta é gigantesco, né? Tem a Comissão de Direitos Humanos, o Conselho, né? Exatamente. Enfim, e esse corte orçamentário por causa do governo Trump, que parou de mandar recursos, etc., isso tem afetado essa ação ampla, né, que o sistema das Nações Unidas oferece? Com certeza. Quando a gente pensa no orçamento da ONU, a gente tem um orçamento regular, em que todos os Estados-membros contribuem. Então, é sempre um orçamento que é aprovado na Assembleia Geral com uma designação por 2 anos. E os Estados Unidos são o maior contribuinte. É um pouquinho mais de 15% do orçamento regular da ONU vem dos Estados Unidos. E aí os fundos, programas da ONU, eles recebem contribuições adicionais. São contribuições voluntárias que os estados podem fazer e, às vezes, eles fazem com algum destino específico. Então, é uma contribuição, por exemplo, via Unicef, que é o órgão para a infância, para um caso específico, para uma crise específica. E, por exemplo, no caso do Acnur, a contribuição dos Estados Unidos chega a mais de 40%. Nossa, então aí, faz muita diferença. Exatamente. Né? Então, quando a gente pensa nesses cortes, muitas vezes o corte ele não vai ser para o orçamento regular da ONU, ele vai ser para esses fundos e programas que dependem muito dessas contribuições. Organização Mundial da Saúde, importantíssimo, né? Foi super importante na época da Covid. Né? São instituições muito importantes, né? Essa é muito ampla. A ONU não é só, né, a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança, né? Tem muita coisa envolvida. E, professora Raquel, e a questão assim, que nós estamos vivendo hoje? Parece, atualmente, parece não, mais do que parece, né? O governo dos Estados Unidos, né, o senhor Trump, ele chutou o balde do sistema internacional, do direito internacional, não respeita o direito internacional e também não respeita internamente o direito constitucional. É uma coisa que vem acontecendo nos Estados Unidos, assusta muito, né? A gente que estuda há muito tempo, né, a questão do direito internacional, as relações internacionais, eu que estudo direito constitucional, direito interno. Bom, assim, a última coisa do mundo que eu imaginava era os Estados Unidos vai jogar na lata do lixo a sua Constituição, uma coisa que historicamente é tão cara, né, à história norte-americana. Como é que você vê hoje esse sistema internacional? Porque o Trump virou mais ou menos uma espécie de xerife do mundo, né? Eu já ouvi até falar alguém que eu achei uma ideia assustadora, que de repente ele pode se transformar numa ditadura militar global, né? Ou seja, hoje você tem tropas norte-americanas no Paraguai, né? O governo do Paraguai abriu mão da sua soberania e tal. Tropas também no Equador, né? Uma sede, né? Um escritório do FBI também no Equador. E outros estados que já se dobraram, né, aos Estados Unidos e abriram suas fronteiras, né? El Salvador, né, com aquele Bukele, né? Como é que você faz assim, uma análise? Qual a perspectiva, né, desse momento tão perigoso para a história da humanidade, onde você tem a maior potência econômica e a maior potência militar do planeta, não mais submetida a normas internas, né, e a normas internacionais? Eu acho que a questão fundamental é esse não mais. Eu não teria muito como falar do ponto de vista interno, não acompanho tão de perto a política interna dos Estados Unidos, mas do ponto de vista da política internacional, o direito internacional sempre foi frágil quando a gente trata das grandes potências. Então, o que a gente vê hoje, na minha leitura, é uma intensificação assustadora de coisas que, na verdade, sempre existiram. Então, quando a gente fala, por exemplo, desse papel de xerife, né, do Trump, a gente pode lembrar que logo no comecinho da história da ONU, 1950, uma das primeiras grandes atuações da ONU foi a ação de polícia na Coreia. Então, a Guerra da Coreia, a gente chama de Guerra da Coreia, mas ela foi justificada internacionalmente, dentro do discurso americano, como uma ação de polícia, porque a Coreia do Norte se movimentou para invadir a Coreia do Sul e aí houve essa mobilização internacional com o apoio da ONU para, né, apoiar ali a Coreia do Sul.
Então, a gente vê ao longo da história, repetidamente, os Estados Unidos atuando em diferentes partes do mundo, nem sempre de forma legítima ou legitimada pela ONU ou pelo Conselho de Segurança. Só para ficar no século XXI, né, em 2001 a gente teve a guerra do Afeganistão, que teve autorização inicialmente do Conselho de Segurança por conta do 11 de setembro, mas em 2003 a guerra do Iraque já não teve autorização do Conselho de Segurança. Então, o direito internacional, ele é mais forte quando a gente fala de países mais fracos. Então, o direito internacional ele é muito forte para o Brasil. Mas ele nunca foi muito forte para as grandes potências, porque na hora que os interesses fundamentais das grandes potências são percebidos como estando ameaçados, o direito internacional vai ficar de lado mesmo. Eles ignoram, né? E é como, talvez, a Corte Internacional de Haia, que temos um colega nosso, né, o professor Leonardo Nemer. O professor Leonardo Nemer foi meu colega na UFMG, na PUC também, né, na pós-graduação da PUC, que está lá. O Tribunal Penal Internacional, que também, para quem que serve, né? Para quem serve esse direito internacional são para os países mais fracos, né? Porque as grandes potências, eles chutam isso, né, no primeiro momento. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta, né, com essa conversa. Passa rápido demais, mas nós ainda temos aí o nosso segundo tempo para continuarmos discutindo essa questão tão complexa, né, do mundo contemporâneo. Gente, já voltamos. Até daqui a pouco. Olá, voltando ao nosso programa Polis, hoje com a professora doutora Raquel Gontijo, que é coordenadora do curso de Relações Internacionais da PUC Lourdes, professora também do mesmo curso, doutora, também no Coração Eucarístico, né? Somos colegas lá também no Coração Eucarístico. Raquel, vamos continuar a nossa conversa? E aí, recentemente, o Trump criou 2 órgãos que eu achei, assim, bastante, uma palavra absurdo, assim, meio ridículo, né? Assim, um que foi esse Conselho da Paz, e nesse Conselho da Paz, se o telespectador depois joga na internet aí os membros do Conselho da Paz, tem um monte de ditadura, né? Tem monarquias absolutistas, a Arábia Saudita, né? Tá a Bielorrússia, né? Enfim, é uma confusão de estados. A Argentina de Milei, né? Pobre Argentina, a gente ama a Argentina não merece aqueles caras, aquele cara. Estados assim, muitos estados mais frágeis, de menor importância, muitos estados autoritários, né? O Conselho da Paz. E entre uns a presença de um que eu não entendi o que está fazendo lá, que é o Vietnã, né? E o outro que é o Escudo das Américas, também que é uma iniciativa do governo Trump, que parece mais uma iniciativa privada, né? Assim como o outro, né? Uma iniciativa privada. É o Escudo das Américas, o Trump, ele é o presidente, coordenador eterno, né, do primeiro lá. E agora, esse Escudo das Américas também com governos mais frágeis, alguns governos de extrema-direita, outros, né, governos bastante autoritários, como El Salvador e etc. Você acha que essa iniciativa do Trump foi uma tentativa de enfraquecer a ONU? Você acha que isso pode enfraquecer a ONU? Eu acho que é difícil ter clareza dos objetivos do Trump, assim, se existem objetivos claros e se talvez nem ele mesmo saiba. Exatamente. Então, eu não saberia dizer se ele tinha a intenção explícita de enfraquecer a ONU, mas ele tem, historicamente, uma rixa com a ONU, por considerar que a ONU é meio comunista, liberal demais, muito crítica do governo dele, desde o primeiro mandato. Então, existe ali uma relação bastante tensa. Esse órgão, né, principalmente o Conselho da Paz, que ele colocou como uma alternativa ao Conselho de Segurança para resolver os conflitos do mundo, resolver os problemas de segurança do mundo. Pode enfraquecer a ONU? Nesse momento, eu acho pouco provável. Então, é um cenário possível, mas ainda pouco provável. Então, quando o Trump lançou essa proposta, e é uma proposta muito surpreendente, porque ela desvia de tudo que a gente já viu do direito internacional, porque o Trump ele estaria ali como presidente desse conselho, não representando os Estados Unidos, mas como pessoa física. E presidente vitalício. Isso é muito estranho. E aí, né, ele fez a proposta e convidou os países, e tinha uma taxa, né, dos países que deveriam fazer uma contribuição para poderem participar do Conselho. E a taxa não é pequena não, né? Um bilhão, né? Exatamente. $1 bilhão. Exatamente. E só uma curiosidade, a Rússia, o Putin disse que talvez avaliaria entrar, contanto que esse 1 bilhão viesse dos valores que eles estão perdendo por conta das sanções. O Brasil foi convidado, né? Enfim, a maior parte dos países
hesitou a dar qualquer resposta para não se indispor com os Estados Unidos, porque a gente sabe que o Trump, às vezes, ele toma um ranço, assim, né? Um sentimento ruim com algum país, e isso repercute muito significativamente. A gente sentiu isso aqui no Brasil, com o tarifaço no ano passado. Então, os chefes de Estado, de forma geral, tiveram receio de se indispor. Então, todos tiveram cautela, não disseram nem que sim, nem que não para o convite, mas observaram o que ia acontecer. E, de fato, poucos países aceitaram aderir. E eu acho muito pouco provável que Rússia e China, principalmente, queiram entrar nesse conselho. E sem as grandes potências, esse conselho vai ser uma piada. Ele vai ser só um teatro ali, né, do Trump, enquanto for o Trump presidente dos Estados Unidos. Que pode, né, ser até o fim do mandato, pode ser mais, pode ser menos. Pode ser, meu pai, nesse momento é difícil fazer previsão. Pode sofrer impeachment, né? Exatamente. Depende dos resultados das eleições agora, né, no final do ano. Então, eu acho que não vai ser um órgão que vai se consolidar como uma alternativa à ONU. Ele pode enfraquecer a ONU? Eu acho que ele faz parte de um conjunto de processos, de dinâmicas políticas que estão contribuindo para um enfraquecimento da ONU, principalmente nesse aspecto de resolução de conflitos, de fórum de segurança. Enquanto a ONU continua muito ativa em outras frentes, essa frente dela está muito fragilizada, e essa proposta do Trump, essas duas propostas do Trump, entram dentro desse conjunto de elementos que a gente está observando. E parece assim, uma ópera bufa, né? Uma coisa assim meio ridículo mesmo, né? Assim, eu acho que não é a cara da China entrar numa coisa dessa. A Rússia até podia, porque a Bielorrússia entrou, né? E o cara da Bielorrússia e Rússia estão, né, super juntos, né? Mas eu acho que também, né, esse negócio não tem futuro, né? E aí, o que você acha? A ONU, diante disso tudo que está em curso, né, tem muita coisa acontecendo, muita coisa mais vai acontecer, né? O mundo as mudanças são aceleradas, crise climática que se junta com essas crises políticas. Eu acho que tem uma crise que é uma crise política, é uma crise da democracia constitucional, né? A gente vive hoje um momento que é um momento, assim, um pouco de... Eu te diria uma expressão que eu acho que é uma expressão que define um pouco muito de uma miséria moral, né? Uma miséria ética, né? Que eu acho que o governo Trump representa muito isso, aqueles arquivos, Epstein, etc., né? Então, assim, é um momento de uma grande confusão global, né? Mas esse momento tem que ser, a gente precisa superar isso aí. O que você acha que precisa ser feito na ONU para que se tenha, né, que a ONU sobreviva a toda essa turbulência global e que a gente possa construir um outro sistema mundo mais justo, menos violento, né? Como é que você pensa assim? Vamos trazer um pouquinho assim, de otimismo assim, para os nossos telespectadores. Né? Vamos tentar. O que a ONU precisa fazer para sobreviver? Em primeiro lugar, sobreviver. Por que eu digo isso? A ONU é uma organização de estados. Ao longo das décadas, ela se abriu muito para a participação da sociedade civil, ativistas, ONGs. Então, a gente tem uma abertura maior, mas ela é uma organização de estados. Ela é financiada pelos governos e, ao longo dos anos, houve várias propostas para aumentar as fontes de recursos da ONU, diferentes tipos de tarifa, venda de coisa e tal. E nada foi para frente porque os estados não querem, né, que a ONU tenha mais autonomia. E a ONU depende dos estados para fazerem os projetos, para aplicarem sanções econômicas, para aderirem às iniciativas. Então, não adianta nada você ter uma agenda maravilhosa, por exemplo, a Agenda 2030, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Não adianta se os estados não engajarem, porque a ONU não consegue fazer. Então, nesse momento, assim, a ONU ela é reflexo do que a política internacional é hoje, dos chefes de Estado, em parte que, inclusive, as pessoas elegeram. O Trump foi um representante eleito. Então, eu diria que nesse momento, né, nós conversávamos mais cedo que a ONU está um pouco despistada, assim, né? Não está se manifestando muito, está sendo bem discreta. E eu acho que essa é uma estratégia acertada para evitar tensões diretas, para evitar conflitos diretos que talvez levassem a um colapso do sistema. Então, eles estão ali navegando o sistema político, tentando manter os projetos humanitários, desenvolvimentistas, ambientais, minimamente ativos. O que vai acontecer daqui a 3 anos, né? Depois que tiver a próxima eleição nos Estados Unidos? Talvez troque o presidente, talvez venha outro líder, talvez a gente tenha uma mudança e a ONU, pronto, ela sobreviveu a esse período de crise e aí ela pode se reconstruir. Hoje, muitos grupos defendem uma ONU mais democrática, uma reforma do Conselho de Segurança. Isso é muito importante. Essa conversa já vem acontecendo, né, há algum tempo. Né? Décadas. Qual é o problema? Para a gente reformar a estrutura central da ONU, os órgãos principais, principalmente o Conselho de Segurança,
é preciso que se invoque o artigo 108 da Carta. E esse artigo determina que qualquer reforma da Carta, da estrutura da ONU, precisa ser aprovada por 2/3 da Assembleia Geral, ratificada por 2/3 dos membros da ONU, inclusive os 5 membros permanentes. Então, fazer uma reforma é muito difícil. E não é nem porque os 5 membros permanentes necessariamente vetam. Por exemplo, o Brasil pleiteia um assento permanente, a gente não consegue o apoio nem dos nossos vizinhos latino-americanos. Então, não existe assim, o apoio dos países para uma proposta de reforma. Tem propostas demais, tem muitas ideias. E a gente tem que pensar que se, de repente, reforma tudo, vira uma coisa democrática, linda, maravilhosa, as grandes potências vão sair da ONU. Elas vão buscar outros canais de atuação, porque elas não vão abrir mão dos seus interesses fundamentais. Então, a mudança, para que a gente tenha esse mundo mais estável, mais pacífico que a gente quer, a mudança tem que vir dos países e não da ONU. A ONU, ela reflete o que a política é. E esperar dos países é um momento, mas esse momento vai passar também. Vai passar. Com certeza. A gente vive um momento de aumento do autoritarismo, dos ódios políticos. Isso tem sido gerado enquanto um mecanismo de guerra híbrida, né? A gente tem falado muito da guerra de afetos e tudo. E você acha que a gente pode falar? Você tem hoje muitos artigos, muita coisa falando de que a gente está vivendo, né, o fim do Império Americano. Óbvio que não vai acabar assim, de repente. Ele ainda é a maior economia, ainda é, né, enfim, o maior poder, né, bélico, né, do planeta, nuclear, inclusive. Mas aí também reside muito o perigo, né? Ou seja, há uma crise interna muito grande, né? Isso é que pode, talvez, levar até uma fragmentação dos Estados Unidos. Como é que você vê isso? A gente vai ver esse império, né? E o mundo. E uma questão que a gente também conversou antes, que eu acho que é importante. Nós temos 2 minutos, assim, pode ser a palavra final, é rápido, mas que, assim, o mundo multipolar, ele já existe? Essa é uma ótima pergunta. Então, nas relações internacionais, existe uma enorme discussão do que é a polaridade. Se a gente tem uma multipolaridade, uma unimultipolaridade, uma multipolaridade desbalanceada, uma hegemonia dos Estados Unidos. Então, existem pessoas que vão defender argumentos diferentes. Eu tendo a crer que já, pelo menos no século XXI, assim, a década de 90 foi um período de transição, mas desde o século XXI a gente não tem uma hegemonia dos Estados Unidos. A gente tem um processo de ascensão constante da Rússia e da China, a Europa ali se consolidando como União Europeia em questões econômicas, então ela age como um bloco em muitas questões. Então é difícil a gente falar de uma hegemonia dos Estados Unidos. A gente está vendo o declínio desse império, né, que é o império para a gente, principalmente aqui no Brasil, porque a gente está na zona de influência direta. Eu diria que a gente está em um processo de transição, muito difícil fazer apostas, né, de longo prazo, tudo pode mudar com mudança de governo, as coisas acontecem, enfim. Mas é um período de transição, certamente, né? E é interessante notar que essa transição ela é muito movida por decisões internas dos Estados Unidos, não necessariamente por uma pressão externa. É uma crise interna. Exatamente. Antes de tudo, né? Com escolhas políticas que estão levando a um declínio, né? Como, por exemplo, a escolha de perseguição de imigrantes, que tem um impacto direto sobre fundamentos da sociedade americana, inclusive do ponto de vista de atração de grandes talentos do mundo, né? Atração de estudantes. Sim, sempre os Estados Unidos recebeu gente do mundo inteiro. Outro dia, um presidente que eu considerava assim, né? Considerava não, ele era um super conservador, mas assim, eu achava que ele podia até se equivaler ao Trump, mas não, foi o Ronald Reagan. Outro dia eu vi uma declaração do Reagan, né, falando que o dia que os Estados Unidos não receber mais imigrantes do mundo inteiro, os Estados Unidos não será mais os Estados Unidos. Então, esse Estados Unidos do Trump, né, não é a história de uma terra de imigrantes, né, como os Estados Unidos. Bom, esse assunto nós vamos fazer outra conversa, porque tem muita coisa que ainda ficou pendente para a gente conversar. A gente precisa entender esse mundo complexo. Professora Raquel Gontijo, muito obrigado por ter aceito nosso convite, muito obrigado por esclarecer, né, essas questões importantes para o nosso público, né, e vamos fazer outro programa para continuar essa conversa importante. Obrigado. Com certeza. Viu? Obrigada, professor Zé Luiz. Um cumprimento a todo mundo que nos assiste. Muito obrigado. Gente, então, até o nosso próximo programa. Até lá.